Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 21 de julho de 2024, nesse 16º domingo do tempo comum, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E o evangelho que nós temos de hoje, tirado de Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhe disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos voltam da sua missão, do envio dos 72, conta a Jesus o que aconteceu. Jesus os convida a um descanso, mas isso se torna inviável diante da urgência pastoral. A gente tem que entender, talvez, 3 conceitos importantes para a gente compreender um pouco o mundo que nós vivemos e a nossa fé. Os conceitos, Jesus sempre anunciou e falou de um reinado de Deus, de um mundo de Deus, do governar de Deus. Os teólogos latino-americanos não gostam de reino, eles preferem dizer reinado, reinar de Deus. O verbo, ele é movimento, é Deus conduzindo a nossa vida, Deus desejando nos governar, Deus querendo nos dirigir, nos conduzir para a eternidade. O reino pode ser um território. Então esse anúncio desse mundo de Deus, dessa realidade de Deus, desse agir em Deus em nós. Porém, a gente só pode compreender Deus se a gente compreende um pouco o ser humano. Sem compreender a humanidade, o ser humano, a gente não tem muitas condições de compreender Deus, porque é na realidade humana que eu vou fazer a minha experiência de fé. É na minha realidade histórica humana que eu vou poder rezar. É dentro do corpo que eu tenho, feio ou bonito, que eu vou ser uma pessoa de religião. Entendeu? E essa humanidade está dentro deste mundo. E esse mundo tem a igreja. Então é importante a gente lembrar do conceito de reino de Deus, mundo e igreja. Para a Bíblia, o mundo tem 3 sentidos, 3 óticas. O mundo como espaço, como território, como área. Segundo, o mundo como sistema de organização, de opressão, o sistema que em nome de Deus a gente decreta a morte de Jesus. E o mundo no sentido de humanidade. Para a Bíblia nós temos os 3 referências. O mundo como um espaço, uma área, um território, um lugar. O mundo como um sistema de organização, bom ou ruim, que ajuda ou que mata, que atrapalha ou não. E o mundo como humanidade, como seres humanos convivendo. E a igreja está nisso aí, e a igreja é um instrumento que pode ou não nos levar até o reinado de Deus presente no mundo em que nós estamos. A igreja, como dizia alguém, o reinado de Deus é onde irá o mundo bom. O mundo bom vai para o reino de Deus. O mundo bom vai para o reino de Deus. A humanidade boa vai chegar no reino de Deus. E a igreja tem essa missão. É claro que a gente sempre tem uma dúvida a respeito da igreja que nós temos, né? Qual igreja que vai nos levar ao reino de Deus? Porque a igreja, talvez, do Edir Macedo, a igreja de um Fábio de Mello, a igreja da Canção Nova, de Alessandro Campos, ou seja lá de quem for, Marcelo Rossi, não é a mesma igreja de um Dom Helder Câmara, de Dom Evaristo Arnes, de Dom Luciano, Cardeal Martini, viu?
Da mesma forma que a igreja do Papa João Paulo II não é a mesma igreja do Papa Bento XVI e muito menos do Papa Francisco. Dois são europeus, Bento XVI não tem experiência de pobreza, de periferia, viu? Já o Papa Francisco tem experiência de América Latina, coisa que os dois não tinham, era um mundo diferente. Então são sempre olhares diferentes, conhecimentos diferentes diante do mundo, experiências diferentes de vida diante do mundo em que nós vivemos. Então nós vamos descobrindo que essa urgência pastoral, Jesus nesse mundo, olhando um povo que está desesperado, o Evangelho nos mostra um povo desesperado. Jesus não consegue dar descanso para os seus discípulos, tamanha a urgência pastoral de curar quem está sofrendo. E ao se retirar, o povo no desespero corre a pé, viu? Chega lá antes de Jesus, na outra margem, chega lá antes de Jesus. E Jesus olha ali como gente sem pastor e tem compaixão. Compaixão é estar perto da doença do outro, né? O compaixão é isso, a paixão é doença, é patos, patologia, né? Vem de patos. Então a paixão é uma doença e Jesus coloca-se ao lado desse, junto com o sofrimento do ser humano. E a igreja, enquanto ela não serve o poder, porque nós vivemos num mundo de que a igreja serve o poder, serve a vaidade, serve as estruturas, às vezes, de desumanidade, de certa forma, não é nem sempre profética, nem sempre ela deixa de servir o poder, para poder ter poder também, haja visto que a maior bancada que nós temos em Brasília é a bancada evangélica, eles são capazes de tudo, então eles têm voto para qualquer coisa que seja dentro daquilo que interessa. Os evangélicos têm projeto de poder, têm projeto de fama, é o que dizia um grande político brasileiro já faleceu, esses pastores são adoradores do bezerro de ouro, eles só querem rádio e TV. Viu? Esses pastores são adoradores do bezerro de ouro, eles só querem rádio e TV, só querem poder. Então nós nos deparamos com essas realidades duras. Há um povo aí abandonado, viu? No Brasil nós temos o norte do Brasil, um povo que não tem atenção religiosa, não tem missa, não tem padres, não tem dinheiro, não tem recursos. Por outro lado, há um acúmulo de muitos padres em lugares e cidades grandes, viu? Em estruturas maiores, com mais poder aquisitivo. Até as côngaras dos padres são desiguais. Há padres que ganham um salário mínimo de côngaras e há padres no Brasil que ganham 15 salários mínimos de côngaras. Côngara seria o salário, entre aspas, né, dos padres, assim. Então, a gente vive nesse mundo de desigualdade, a gente vive nesse mundo, às vezes, com um rebanho sem pastor. E por isso Jesus, mesmo cansado, querendo descansar os seus discípulos diante da missão, Jesus começa e continua curando e ensinando muita coisa a esse povo desesperado que corre ao encontro dele. Esse povo desesperado, sem ninguém, que corre ao encontro de uma salvação, que corre ao encontro de uma bênção, que corre ao encontro de alguma coisa que alimente a fé deles. Por outro lado, também corremos o risco do mundo atual, de um mundo e de uma geração que não precisa de Deus e nem quer saber de Deus. De um mundo que acha que não precisamos de igreja. De um mundo que acha que a religião é algo desnecessário. É aquilo que Bill Gates disse, que em relação à religião, foi olha, eu tenho mais o que fazer do que ficar dentro de um espaço num domingo de manhã. Então o homem mais atenado do mundo acha que religião é só um lugar, um espaço para a gente ficar domingo de manhã trancado, escutando. Então o homem mais atenado do mundo, ele não tem muita noção da importância da religião na vida. Ele acha que é só um lugar para me ficar trancado domingo de manhã. Então, que Deus possa iluminar e fortalecer a cada um de nós, nos dar um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre, purificar a nossa vida, iluminar e nos proteger de todos os males. Um abraço e até mais.